Capítulo 33. A Pedreira. Existem lendas entre o povo da montanha sobre uma antiga raça muito dotada de magia que sabia muitas coisas, agora perdidas dos homens para sempre. Essas histórias são, sob muitos aspectos, semelhantes às histórias sobre elfos e antigos que são contadas nos Seis Ducados. Em certos casos, as histórias são tão semelhantes que é óbvio tratarem-se da mesma história adaptada por povos diferentes. O exemplo mais evidente disso seria a história da cadeira voadora do filho da viúva. Entre o povo da montanha, essa história de cervo transformara-se no trenó voador do órfão. Quem poderá dizer qual dos contos foi o primeiro? O povo do Reino da Montanha lhe dirá que essa raça antiga é responsável por alguns dos monumentos mais peculiares que se podem encontrar nas suas florestas. Também lhes são atribuídos feitos menores, tais como alguns dos jogos de estratégia que as crianças da montanha ainda jogam, e um instrumento de sopro muito peculiar, racionado não por pulmões humanos, mas pelo sopro preso em uma bexiga inflada. Também se contam histórias sobre antigas cidades situadas bem no interior das montanhas que outrora foram habitadas por esses seres. Porém, em nenhum lugar da sua literatura falada ou escrita encontrei algum relato sobre como essas pessoas deixaram de existir. Três dias mais tarde, chegamos à pedreira. Havíamos passado 3 dias caminhando com um tempo que subitamente se tornara quente. O ar estivera cheio com os odores das folhas e flores que se abriam e com os assobios de aves e os unidos dos insetos. A vida brotava de ambos os lados da estrada do talento. Caminhei por ela com os sentidos aguçados, mas consciente de estar vivo do que jamais estivera. O bobo não falou mais sobre o que quer que tivesse profetizado para mim. Sentia-me grato por isso. Descobrira que Olhos de Noite tinha razão. Saber já era difícil o suficiente. Eu não iria remoer o assunto. Então chegamos à pedreira. A princípio pareceu que havíamos simplesmente chegado a um beco sem saída. A estrada desceu para dentro de um desfiladeiro esculpido na rocha nua, uma área com 2 vezes o tamanho do castelo de Torre do Cervo. As paredes do vale eram verticalmente retas e nuas, com cicatrizes nos locais em que imensos blocos de pedra negra haviam sido cortados. Em alguns locais, plantas que caíam em cascata da terra da borda da pedreira cobriam os lados da rocha cortada. Na extremidade mais baixa da escavação, a água da chuva acumulava-se e estagnara verde. Havia pouco mais vegetação do que aquilo, pois o solo era muito escasso. Debaixo dos nossos pés, depois do fim da estrada do talento, estendia-se a pedra negra bruta de que a estrada fora feita. Quando erguemos os olhos para o grande penhasco que se elevava à nossa frente, nós nos deparamos com pedra negra com veios de prata. Alguns blocos imensos haviam sido abandonados no chão da pedreira por entre pilhas de detritos e poeira. Os enormes blocos eram maiores do que edifícios. Não consigo imaginar como eles teriam sido cortados, muito menos como poderiam ter sido levados dali. Ao longo deles encontravam-se os restos de grandes máquinas que me lembravam um pouco máquinas de cerco. A sua madeira estava apodrecida, o metal enferrujado. Os restos das máquinas apoiavam-se uns nos outros como ossos se deteriorando. O silêncio era total na pedreira. Houve duas coisas naquele lugar que me chamaram imediatamente a atenção. A primeira foi o pilar negro que se erguia no nosso caminho, com as mesmas antigas runas que encontráramos antes gravadas nele. A segunda foi a ausência absoluta de vida animal. Parei ao lado do pilar, sondei em volta e o lobo partilhou da minha busca. Pedra fria. Talvez agora vamos aprender a comer pedras? Sugeriu o lobo. Esta noite temos de ir caçar em outro lugar. Concordei. E encontrar água limpa, acrescentou o bobo. Catrican parara ao lado do pilar. As jepas já estavam se afastando, buscando desconsoladas alguma vegetação. A posse da manha e do talento aguçava minha percepção de outras coisas. Porém, no momento em que eu não detectava nada vindo dela. De momento eu não detectava nada vindo dela. Seu rosto estava imóvel e vazio. Uma falta de energia tomou conta dele, como se Catrican envelhecesse diante dos meus olhos. Os seus olhos vagavam pela pedra sem vida, e por acaso se viraram para mim. Um leve sorriso espalhou-se pela boca. Ele não está aqui, disse. Percorremos todo esse caminho, e ele não está aqui.
Não consegui pensar em nada para lhe dizer. De todas as coisas que eu poderia ter esperado no fim da nossa demanda, uma pedreira abandonada parecia a mais improvável. Tentei pensar em algo otimista para dizer. Nada havia. Aquela era a última localização marcada no nosso mapa e evidentemente também era o destino final da Estrada do Talento. Ela foi ao chão lentamente para se sentar na pedra na base do pilar. Apenas ficou sentada ali, cansada e desencorajada demais para chorar. Quando olhei para a panela e Esporana, vi-as olhando para mim como se eu tivesse obrigação de ter alguma resposta. Não tinha. O calor do dia quente fazia pressão sobre mim. Fora para aquilo que tínhamos vindo tão longe. Sinto o cheiro de carniça. Eu não. Era a última coisa que eu queria pensar naquele momento. Não esperava que você sentisse com o seu focinho. Mas há algo muito morto aqui perto. Então vá rolar sobre ela e acabe com isso, disse-lhe com uma certa aspereza. Fitz! Censurou-me Panela enquanto o olho de noite se afastava com um trote determinado. Eu estava falando com o lobo, disse-lhe, de um modo pouco convincente. O lobo sentiu, quase vago. Ele andava muito diferente. Panela insistira que continuasse tomando casco de elfo, embora as nossas reservas escassas o limitassem a uma dose muito fraca, da mesma casca fervida várias vezes. De vez em quando eu achava que captava um breve sinal de vínculo de talento entre nós. Se olhasse para ele, às vezes se virava e me devolvia o olhar, mesmo que estivesse do outro lado do acampamento. Nada ia além disso. Quando lhe falei do assunto, ele disse que às vezes sentia algo, mas não tinha certeza do que era. Nada mencionara sobre aquilo que o lobo me dissera. Com chá de casco de elfo ou sem ele, mantinha-se solene e letárgico. O sono, à noite, não parecia descansá-lo. Gemia ou murmurava enquanto sonhava. Lembrava-me um homem recuperando-se de uma longa enfermidade. Guardava suas forças de muitas pequenas maneiras. Pouco falava. Até mesmo a sua alegria amarga desaparecera. Não passava de mais uma preocupação que eu tinha de aguentar. É um homem. O fedor do cadáver era denso demais nas narinas de hoje de noite. Quase vomitei com ele. Veracidade. Sussurrei para mim mesmo, horrorizado. Saí correndo na direção do que o lobo tomara. O bobo seguiu mais devagar no meu encalço. A deriva, com uma pena ao vento. As mulheres nos viram partir sem compreender. O corpo estava enfiado entre dois imensos blocos de pedra. Estava enrolado sobre si mesmo, como se mesmo na morte tivesse procurado se esconder. O lobo andava incessantemente em volta dele, de pelos eriçados. Parei a alguma distância. Então puxei o punho da camisa para tapar a minha mão. Ergui para cobrir a boca e o nariz. Ajudou um pouco, mas nada seria capaz de abafar por completo aquele fedor. Aproximei-me mais, preparando-me para aquilo que sabia que teria de fazer. Quando eu cheguei perto do corpo, estendi a mão, agarrei o seu fino manto e o puxei para o ar livre. Não há moscas, observou o bobo, quase em um tom sonhador. Tinha razão. Não havia moscas nem larvas, somente a silenciosa podridão da morte estivera trabalhando nas feições do homem. Estavam escuras, como o bronzeado de um agricultor, só que mais escuras. O medo se contorcera. O medo os contorcera, mas eu sabia que não era veracidade. Ainda assim, fitei-o durante algum tempo antes de reconhecê-lo. Cedoura, disse em voz baixa. Um membro do Círculo de Majestoso? Perguntou o bobo, como se pudesse haver outro Cedoura por aí. Assenti com a cabeça, mantive o punho da camisa sobre o nariz e a boca enquanto me ajoelhava ao seu lado. Como foi que ele morreu? Perguntou o bobo. O cheiro não parecia incomodá-lo, mas não acho que eu seria capaz de falar sem ficar com ânsias de vômito. Encolhi os ombros. A resposta teria de esperar. Estendi cautelosamente a mão para puxar a sua roupa. O corpo estava tanto rígido quanto amolecido. Era difícil examiná-lo, mas não conseguia encontrar nele qualquer sinal de violência. Respirei um pouco e prendi a respiração. Então usei ambas as mãos para desafivelar o seu cinto. Soltei-o do corpo com a bolsa e a faca ainda presas e me afastei depressa com ele na mão. Catrican, Panela e Esporana surgiram à nossa frente quando eu estava abrindo a bolsa de cedoura. Não sabia o que esperava encontrar, mas fiquei desapontado. Tudo o que ele trazia era um punhado de moedas, uma pederneira e uma pequena pedra de amolar. Joguei a bolsa no chão e esfreguei a mão na perna da calça. O fedor da morte havia me impregnado. Era cedoura, disse o bobo às outras. Deve ter vindo atrás do pilar. O que o matou? Perguntou Panela. Enfrentei o seu olhar. Não sei. Acho que foi o talento. O que quer que tenha sido, ele tentou se esconder entre aquelas pedras. Vamos nos afastar deste cheiro, sugeri.
Retornamos ao pilar. Olhos de noite e eu viemos atrás dos outros e mais devagar. Eu estava confuso, percebi que estava usando tudo o que podia para manter fortes as minhas muralhas de talento. Ver Sedura morto me chocou. Um membro do círculo a menos, disse a mim mesmo. Mas ele estava aqui, bem aqui na pedreira quando morreu. Se Veracidade o tivesse matado com o talento, isso talvez significasse que Veracidade também estivesse ali. Perguntei-me se iríamos dar com emaranhado e vontade em algum lugar na pedreira. Se eles também tivessem ido até ali para atacar Veracidade. Mas fria era a minha suspeita de que era mais provável encontrarmos o corpo de Veracidade. Contudo, nada disse a Catrican sobre esses pensamentos. Acho que Lobo e eu sentimos ao mesmo tempo. Há algo vivo lá atrás, eu disse, em voz baixa. Mais para o interior da pedreira. O quê? Perguntou o bobo. Não sei. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. O meu sentido da manha do que quer que se encontrava lá atrás fluía e refluía. Quando mais tentava sentir o que era, mais se esquivava de mim. Veracidade? Perguntou Catrican. Partiu meu coração ver a esperança despertar de novo nos seus olhos. Não, disse-lhe com brandura. Acho que não. Não se parece com um ser humano. Não se parece com nada que eu tenha detectado antes. Fiz uma pausa e acrescentei. Acho que vocês deviam esperar aqui enquanto o lobo e eu vamos ver o que é. Não, Panela. Falou Panela. Não Catrican, mas quando olhei para minha rainha, vi o seu completo acordo. Seria melhor deixar você e o bobo para trás enquanto nós investigamos, disse-me ela com severidade. São vocês que estão em perigo aqui. Se Sedora estiver aqui, remaranhado e vontade, podem estar lá atrás. Por fim, ficou decidido que todos nós nos aproximaríamos, mas com muita cautela. Nós nos espalhamos e avançamos pelo chão da pedreira, e não podia lhes dizer especificamente onde sentia a criatura. Então estávamos todos nervosos. A pedreira era como o chão de um berçário com os blocos e brinquedos de uma imensa criança espalhados por toda parte. Passamos por um bloco de pedra parcialmente esculpido. Não possuía nada da delicadeza das estruturas que viríamos no jardim de pedra. Era grosseira e rudimentar e de certo modo obscena. Lembrou-me o feto de um potro abortado. Causou-me repulso e me afastei dela o mais depressa que pude para a próxima posição de observação. Os outros estavam fazendo o mesmo, deslocando-se de abrigo em abrigo, todos se esforçando para manter pelo menos um membro do nosso grupo no campo de visão. Pensei que não seria possível ver alguma coisa mais perturbadora do que aquela estrutura rudimentar de pedra, mas passamos em seguida por outra que me abalou. Alguém esculpira com detalhes de partir o coração, um dragão atolado. As asas da criatura estavam meio estendidas e os seus olhos semicerrados encontravam-se rolados para cima em agonia. Uma cavaleira humana, uma jovem, montava-o. Ela se agarrava ao pescoço ondulante e se encostava a face nele. O rosto da garota era uma máscara de agonia, com a boca aberta e as feições retesadas, os músculos da garganta salientes como cordões. Tanto a garota quanto o dragão haviam sido trabalhados em cortes e linhas delicadas. Eu conseguia ver os cílios da mulher, os fios de cabelo individuais na sua cabeça, dourada, as delicadas escamas verdes em volta dos olhos do dragão, até as gotículas de saliva que se agarravam aos lábios contorcidos do animal. Contudo, onde os poderosos pés e cauda em chicote deviam ter estado, havia apenas uma massa de pedra negra, como se os dois tivessem aterrissado em um charco de alcatrão e incapazes de escapar dele. Somente como uma estátua. Era de partir o coração. Vi Panela virar o rosto para o lado, com lágrimas começando a surgir em seus olhos. Mas o que me enervava e a olhos de noite era o estremecimento de manha que ela emitia. Era mais tênue do que o sentiríamos nas estátuas do jardim, mas isso só tornava mais comovente. Era como os últimos suspiros de uma criatura presa em uma mandíbula. Perguntei-me que talento teria sido usado para infundir tal nuance de vida em uma estátua. Apesar de valorizar a maestria do que fora feito, eu não tinha muita certeza se a aprovava. Porém, o mesmo valia para muito do que aquela antiga raça talentosa fizera. Enquanto me esgueirava para além da estátua, perguntei-me se seria aquilo que o lobo e eu havíamos detectado. Senti minha pele se arrepiar ao ver o bobo virar-se e fitar de novo a estátua, com a testa franzida de desconforto. Era evidente que ele a sentia, embora não tão bem como nós. Talvez tenha sido isso que sentimos. Talvez tenha sido isso que sentimos. Olha de noite. Talvez não haja nenhuma criatura viva na pedreira, afinal. Só este monumento à morte lenta. Não. Sinto o cheiro de alguma coisa. Dilatei as narinas.
Limpei-as com uma fungada silenciosa, então respirei fundo e devagar. O meu nariz não era tão aguçado quanto o de olhos de noite, mas os sentidos do lobo ampliavam os meus. Senti o cheiro de suor e senti um leve odor acre de sangue. Ambos eram frescos. De repente, o lobo encostou-se em mim, e como um só, nós nos esgueiramos em volta da extremidade de um bloco de pedra, o do tamanho de 2 cabanas. Olhei em volta do canto e então avancei com cautela. Olhos de noite passou por mim correndo. Vi o bobo dando a volta na outra extremidade da pedra e senti também os outros se aproximarem. Ninguém falou. Era outro dragão. Aquele era do tamanho de um navio. Era todo feito de pedra negra e estava deitado, dormindo sobre o bloco de pedra de onde emergia. Lascas, pedaços de pedra e poeira jaziam no chão em volta do bloco. Mesmo à distância, fiquei impressionado. Apesar do sono, cada traço da criatura indicava força e nobreza. As asas dobradas ao longo do seu corpo eram como velas arriadas, enquanto o arco do poderoso pescoço lembrava-me o cavalo de batalha de um oficial. Olhei-o durante alguns momentos antes de ver a pequena figura cinzenta caída ao seu lado. Fitei-a e tentei decidir se a vida tremuluzente de que detectava viria do homem ou do dragão de pedra. Os fragmentos detectados de pedra formavam quase uma rampa até o bloco de onde o dragão emergia. Pensei que a figura humana se mexeria ao ouvir o ruído de esmagamento dos meus passos, mas não o fez. E também não consegui detectar nenhum dos pequenos movimentos da respiração. Os outros ficaram para trás, observando a minha subida. Apenas Olhos de Noite me acompanhou, e ele veio de pelos eriçados. Eu estava a um braço de distância do homem quando ele se ergueu de um salto e me encarou. Era um velho Era velho e magro, grisalho, tanto no cabelo como na barba. Os seus trajes esfarrapados estavam cinzentos com a poeira da pedra, e uma mancha cinzenta cobria uma das suas bochechas. Os joelhos que se viam através das pernas da calça estavam arranhados e ensanguentados de se ajoelhar em pedra quebrada. Os pés estavam enrolados em farrapos. Agarrava uma espada muito denteada com uma mão coberta por uma manopla cinzenta, mas não a pôs em posição. Senti que segurar a espada era um fardo para suas forças. Algum instinto me levou a erguer os braços afastados do corpo para lhe mostrar que não trazia qualquer arma. Ele me olhou praticamente por um momento, então ergueu devagar os olhos até meu rosto. Durante algum tempo nos encaramos. O seu olhar perscrutador e quase cego me lembrou o arpista gracejo. Então sua boca se escancarou no interior da barba, descobrindo dentes surpreendentemente brancos. Fitz, disse, hesitante. Reconheci a voz. Apesar de enferrujada, tinha de ser veracidade. Mas tudo o que eu era gritou de horror por ele poder ter chegado àquele estado, por poder ter se transformado naquele farrapo de homem. Atrás de mim ouvi o rápido esmagar de passos, e me virei a tempo de ver Catrican subir correndo a rampa de pedra que ruía. Esperança e consternação lutavam em seu rosto. Veracidade! Gritou, e havia apenas amor na palavra. Precipitou-se, estendendo os braços para ele, e quase não conseguiu agarrá-lo quando ela passou por mim correndo. Não! Gritei-lhe. Não! Não toque nele! Veracidade! Gritou de novo, e então lutou contra as minhas mãos, gritando: Solte-me! Deixe-me ir até ele! Foi apenas com grande dificuldade que a detive. Não! Disse-lhe em voz baixa. Como às vezes acontece, a suavidade da minha ordem a fez parar de lutar. Virou para mim. A pergunta dos olhos. As mãos e braços dele estão cobertos de magia. Não sei o que poderia lhe acontecer se ele a tocasse. Ela virou a cabeça no meu rude abraço para fitar o marido. Ele nos observava com um sorriso amável e bastante confuso no rosto. Inclinou a cabeça para um lado como se nos examinasse. Então se abaixou cuidadosamente para largar a espada. Catrican viu então aquilo em que eu reparara antes. A cintilação reveladora da prata rastejava pelos seus dedos e antebraços. Veracidade não usava manoplas. A carne dos seus braços e mãos estava impregnada de poder em estado puro. A mancha no seu rosto não era poeira, mas uma mancha de poder onde ele se tocara. Ouvi os outros se aproximarem atrás de nós com passos de esmagar, que esmagavam lentamente a pedra. Não precisei me virar para senti-los olhando fixamente. Por fim, o bobo disse em voz baixa: Veracidade, meu príncipe, viemos. Ouvi um som que estava entre o arquejo e um soluço. Isso me fez virar a cabeça, e vi Panela cair lentamente, afundando-se como um navio arrombado.
Apertava o peito com uma mão e a boca com a outra enquanto caía de joelhos. Nos seus olhos arregalaram-se quando olhou para as mãos de Veracidade. Esperando parou imediatamente ao seu lado. Nos meus braços senti Catherine se me empurrar calmamente. Olhei para o seu rosto aflito e então larguei. Ela avançou para a Veracidade, um passo lento de cada vez, e ele a observou se aproximar. O rosto dele não estava impassível, mas também não mostrou qualquer sinal de um reconhecimento especial. A um braço de distância dele, ela parou. Tudo era silêncio. Catherine o fitou durante algum tempo, então sacudiu lentamente a cabeça como que para responder a pergunta a que deu a voz. Senhor, meu esposo, não me reconhece? Esposo, disse ele, debilmente. A testa ficou mais franzida, em uma atitude que era de um homem que se lembra de algo que outrora soubera de cor. Princesa Catherine, do Reino da Montanha. Ela me foi dada como esposa, só uma gatinha selvagem de montanha, de cabelo amarelo. Era tudo que eu conseguia me lembrar dela, até a trazerem para mim. Um leve sorriso lhe suavizou o rosto. Naquela noite, desprendi um cabelo dourado que era como um riacho mais fino do que seda, tão fino que não me atrevia a tocá-lo, para que não se partisse nas minhas mãos calejadas. As mãos de Catherine subiram até o cabelo. Quando lhe chegara a notícia da morte de Veracidade, ela o cortara até deixá-lo rente ao crânio. Agora lhe chegava quase aos ombros, mas a seda fina de outrora desaparecera, tornada áspera pelo sol, pela chuva e pela poeira da estrada. Contudo, ela o soltou depressa da espessa prança que o confinava e o sacudiu para deixá-lo solto em volta do rosto. Senhor, disse em voz baixa. Olhou de mim para a Veracidade. Não posso tocá-lo? Suplicou. Oh! Ele pareceu considerar o pedido. Olhou para os braços e as mãos, flexionando os dedos prateados. Oh! Receio que não. Creio que não. 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 É melhor não. Falava com pena, mas me pareceu que era só por ter de recusar o pedido dela, não por ter pena de não ser capaz de tocá-la. Catherine respirou fundo, entrecortadamente. Senhor, começou, e então sua voz vacilou. Veracidade. Eu perdi o nosso bebê. O nosso filho morreu. Eu não compreendera até então o fardo que fora para ela ir em busca do marido sabendo que tinha de lhe dar aquela notícia. Abaixou a orgulhosa cabeça como se esperasse a folha dele. O que recebeu foi pior. Oh, disse ele. Tivemos um filho. Não me lembro. Acho que foi isso que acabou com ela. Descobriu que a notícia arrasadora não o enfurecia nem entristecia, mas apenas o confundia. Tinha de se sentir traída. A sua fuga desesperada do castelo de Torre do Cervo e todas as dificuldades que suportara para proteger o filho por nascer. Os longos meses solitários da gravidez, culminados pelo dilacerante nascimento do bebê morto, e o terror por ter de contar ao seu senhor como lhe falhara. Fora essa sua realidade ao longo do ano anterior e agora estava diante do seu marido e rei, e ele tinha dificuldade em lembrar-se dela, e sobre a criança morta dizia apenas, oh, senti-me envergonhado por aquele velho trêmulo que olhava a rainha e sorria de forma tão cansada. Catherine não gritou nem chorou, simplesmente se virou e afastou-se lentamente. Sentiu um grande controle naquela passagem e uma grande ira. Esperando agachada ao lado de Panela, ergueu os olhos para a rainha quando ela passou. Fez menção de se levantar e de segui-la, mas Catherine fez um minúsculo movimento com a mão, proibindo. Sozinha, desceu do grande estado de pedra e afastou-se, a passos largos. Vou com ela? Por favor, mas não a incomode. Não sou estúpido. Olha de noite me deixou para seguir Catherine. Apesar do meu aviso, soube que ele foi diretamente até ela, aproximando-se por trás e lhe empurrando a perna com a sua grande cabeça. Ela caiu subitamente sobre um joelho e o abraçou, mergulhando o rosto na sua pelagem, deixando cair as lágrimas nos seus pelos ásperos. Ele se virou e lambeu a sua mão. Vá embora. Vá embora, repreendeu-me o lobo, e eu afastei deles a minha consciência. Pisquei, percebendo que durante todo aquele tempo estivera fitando Veracidade. Os meus olhos cruzaram-se com os meus. Ele pigarreou. Fitos cavalaria, disse. E respirou fundo para falar. Então soltou metade do ar que inspirara. Estou tão cansado, disse, com tristeza. E ainda há tanto a se fazer. Indicou com um gesto o dragão atrás de si. Foi ao chão pesadamente até se sentar ao lado da estátua. Tentei tanto, disse, a ninguém em particular. O lobo recuperou o senso antes de eu recuperar o meu.
Meu senhor, príncipe Veracidade, começou, então fez uma pausa. Meu rei, sou eu, o bobo. Posso servir ao senhor? Veracidade ergueu os olhos para o homem pálido e esguio que estava de pé na sua frente. Eu ficaria honrado, respondeu, passado um momento. A cabeça oscilava sobre o pescoço, por aceitar a lealdade e serviço de alguém que serviu tão bem o meu pai e a minha rainha. Por um instante vislumbrei algo do antigo Veracidade. Então a certeza apagou-se de novo do seu rosto. O lobo avançou, então ajoelhou de repente ao seu lado, deu tapinhas no ombro de Veracidade, levantando uma pequena nuvem de pó de pedra. Eu tomarei conta do senhor, disse, tal como fiz com seu pai. Levantou-se de súbito e virou-se para mim. Vou recolher lenha e arranjar água limpa, anunciou. Olhou para além de mim na direção das mulheres. Panela está bem? Perguntou a Esporana. Ela quase desmaiou. Começou a Esporana, mas Panela a interrompeu abruptamente. Fiquei chocada até meu âmago bobo, e não tenho pressa nenhuma de me levantar, mas Esporana é livre para ir fazer tudo o que tem de ser feito. Oh, ótimo. O bobo parecia ter tomado completo controle da situação. Soava como quem organiza um chá. Então, se fizer a bondade, Dona Esporana poderia tratar de montar a tenda, ou duas tendas, se tal coisa puder ser arranjada. Veja que comida nos resta e planeje uma refeição. Uma refeição generosa, pois creio que todos precisamos. Regressarei em breve com a lenha e água, e legumes se tiver sorte. Lançou-me um rápido olhar. Cuide do rei, disse em voz baixa. Então se afastou, a passos largos. Esporana foi deixada boquiaberta, depois se levantou e foi em busca das jepas extraviadas. Panela a seguiu mais devagar. E assim, após todo aquele tempo de viagens, eu fui deixado sozinho diante do meu rei. Venha até mim, disse-me ele, e eu viera. Houve um instante de paz quando eu percebi que aquela voz insistente finalmente se calara. Bem, aqui estou, meu rei, disse, calmamente, tanto a mim quanto a ele. Veracidade não respondeu, dera-me as costas e estava ocupado encarando a estátua com a espada. Escavando a estátua com a espada. Estava ajoelhado, agarrado à espada pelo cabo e pela lâmina, e raspava a pedra com a ponta, ao longo da extremidade da prata dianteira do dragão. Aproximei-me para vê-lo raspar a pedra preta do estrado. O seu rosto estava tão concentrado, os seus movimentos eram tão precisos que eu não soube o que pensar. Veracidade, o que está fazendo? Perguntei em voz baixa. Ele nem sequer ergueu os olhos para mim. Estou esculpindo um dragão, respondeu. Várias horas mais tarde, continuava labutando na mesma tarefa. O monótono raspa da lâmina na pedra deixara os meus dentes a ponto de estourarem e despedaçar a cada nervo do meu corpo. Eu havia permanecido no estrado com ele. Esporano e o bobo haviam erguido a nossa tenda, bem como uma segunda tenda mais pequena montada com os cobertores de inverno que agora tínhamos em excesso. Havia uma fogueira ardendo. Panela cuidava de um caldeirão borbulhante. O bobo estava organizando os legumes e raízes que apanhara enquanto Esporana arrumava cobertores pelas tendas. Catrichan juntara-se a nós durante algum tempo, apenas para tirar o arco e a aljava dos embrulhos que as jepas transportavam. Anunciara que ia caçar com ele de noite. Ele me lançou um olhar suave com os seus olhos escuros, e eu fiquei calado. Eu sabia pouco mais do que quando encontráramos Veracidade. As suas muralhas de talento estavam erguidas e bem firmes. Não recebi dele quase nenhum sentido de talento. O que descobri quando sondei a sua direção foi ainda mais enervante. Notei o sentido flutuante de manha que obtinha dele, mas não consegui compreendê-lo. Era como se a sua vida e consciência flutuassem entre o seu corpo e a grande estátua do dragão. Lembrei-me da última vez que encontrara uma coisa assim. Foi entre o manhoso e o seu urso. Eles partilhavam do mesmo fluxo de vida. Suspeitei de que se alguém sondasse na direção do lobo e de mim, descobriria o mesmo tipo de padrão. Já partilhávamos as mentes há tanto tempo que, de certo ponto de vista, éramos uma única criatura, mas isso não me explicava como Veracidade poderia ter se vinculado a uma estátua, nem por que persistia em raspá-la com uma espada. Desejei agarrar a espada e arrancá-la das suas mãos, mas me contive. Na verdade, ele parecia tão obcecado com o que fazia que quase temi interrompê-lo.
Algum tempo antes, eu tentara lhe fazer perguntas. Quando lhe perguntara o que acontecera àqueles que haviam partido com ele, Veracidade sacudiu lentamente a cabeça. Atormentaram-nos da mesma forma que um bando de corvos caça uma águia, aproximando-se, crocitando e bicando, e fugindo quando nos virávamos para atacá-los. Corvos? Perguntei-lhe, inexpressivo. Ele sacudiu a cabeça diante da minha estupidez. Soldados contratados. Disparavam sobre nós de esconderijos, caíam sobre nós às noites às vezes, e alguns dos meus homens foram confundidos pelo talento do círculo. Não consegui proteger as mentes dos que eram suscetíveis. Enviaram medos noturnos para persegui-los e suspeitas uns dos outros. Então lhes pedi que regressassem. Para regressarem, imprimi em suas mentes a minha ordem de talento para salvá-los uns dos outros. Foi quase uma única pergunta que ele realmente respondeu. Da outra que fiz, ele decidiu não responder a muitas, e as respostas que deu às outras foram inapropriadas ou evasivas, de modo que desisti. Em vez de fazer perguntas, dei por mim e apresentando um relatório. Foi um longo relato, pois comecei com o dia em que o vira partir. Tinha certeza de que ele já conhecia muito do que lhe disse, mas mesmo assim o repeti. Se a sua mente vagava, como eu temia, refrescar-lhe a memória talvez a ancorasse. E se a mente do meu rei estivesse tão penetrante como sempre debaixo daquele comportamento empoeirado, então não faria mal nenhum se todos os acontecimentos fossem colocados em perspectiva e em ordem. Não conseguia imaginar outra maneira de chegar até ele. Eu começara o relatório, creio, para fazê-lo compreender tudo aquilo por que passáramos para estarmos ali, e também por desejar acordá-lo para aquilo que estava acontecendo no seu reino, enquanto ele se demorava ali com o dragão. Talvez esperasse despertar de novo nele algum sentido de responsabilidade pelo seu povo. Enquanto falava, ele pareceu desapaixonado, mas ocasionalmente fazia um aceno grave, como se eu tivesse confirmado algum medo secreto seu. E a ponta da espada nunca parou de se mover contra a pedra negra, raspando, raspando, raspando. Era quase noite cerrada quando ouvi o arrastar dos pés de Panela atrás de mim. Fiz uma pausa no relato das minhas aventuras na cidade arruinada e me virei para olhá-la. Trouxe um pouco de chá quente para vocês, anunciou. Obrigado, eu disse. E peguei a caneca que ela me estendia, mas Veracidade apenas ergueu os olhos da sua perpétua raspagem. Durante algum tempo, Panela manteve-se parada, apresentando o corpo à Veracidade, o copo à Veracidade. Quando falou, não foi para lembrá-lo do chá. O que está fazendo? Perguntou, em uma voz suave. A raspagem parou de repente. Ele virou-se para fitá-la. Então me olhou de relance, como que para ver se eu também ouvira aquela pergunta ridícula. O olhar interrogador que eu ostentava pareceu espantá-lo. Pigarreou. Estou esculpindo o dragão. Com a lâmina da sua espada? Perguntou ela. No seu tom de voz havia curiosidade. Nada mais, nada mais. Só as partes mais grosseiras, disse-lhe ele. Para o trabalho mais delicado, uso a faca, e então, para o mais delicado de todos, os dedos e as unhas. Virou lentamente a cabeça, inspecionando a imensa estátua. Gostaria de dizer que está quase pronto, balbuciou. Mas como posso dizer isso quando ainda há tanto a se fazer? Tanto, tanto a se fazer. E temo que acabe por ser tarde demais. Se não for já tarde demais. Tarde demais para o quê? Tarde demais para o quê? Perguntei, com a voz tão suave como a de Panela. Ora, tarde demais para salvar o povo dos 6 ducados. Ele me olhou como se eu fosse um simplório. Por que outro motivo estaria fazendo isso? Por que outro motivo eu teria abandonado a minha terra e a minha rainha para vir até aqui? Tentei compreender o que ele estava me dizendo, mas houve uma pergunta dominadora que me saltou da boca. Acha que esculpiu este dragão inteiro? Veracidade refletiu. Não. Claro que não. Mas, precisamente no momento que eu senti alívio por ele não estar completamente louco, acrescentou. Ainda não está acabado. Voltou a examinar o seu dragão com um olhar amigavelmente orgulhoso que antigamente reservara para os seus melhores mapas. Mas até esta parte levei muito tempo. Muito, muito tempo. Não quer beber o seu chá enquanto está quente, senhor? Perguntou Panela, oferecendo-lhe de novo o copo. Veracidade olhou, como se fosse um objeto estranho, então o tirou gravemente da sua mão. Chá. Quase havia me esquecido do chá. Não é de casco de elfo, é. É da Missalve, como eu odiava aquela infusão amarga.
Panela quase estremeceu ao ouvi-lo falar de casco de elfo. Não, senhor, não há nenhum casco de elfo, garanto-lhe. Receio que tenha sido feito com ervas colhidas à beira da estrada, principalmente urtiga e um pouco de hortelã. Chá de urtiga. A minha mãe costumava nos dar chá de urtiga como tônico de primavera. Sorriu para si mesmo. Vou por isso no meu dragão. O chá de urtiga da minha mãe. Bebeu um gole e então pareceu surpreso. Está quente. Já se passou tanto tempo de que tive tempo para comer alguma coisa quente. Quanto tempo? Perguntou Panela em tom de conversa. Muito, muito tempo, respondeu Veracidade. Bebeu mais um gole de chá. Há peixe em um riacho fora da pedreira, mas já é difícil o suficiente arranjar tempo para apanhá-los, quanto mais para cozinhá-los. Na verdade, eu me esqueço. Coloquei tantas coisas no dragão. Talvez essa tenha sido uma delas. Há quanto tempo não dorme? Insistiu Panela. Não posso trabalhar e dormir ao mesmo tempo, observou ele. E o trabalho tem de ser feito. E o trabalho será feito, prometeu-lhe a velha. Mas esta noite o senhor fará uma pausa só por algum tempo para comer e beber, e depois para dormir. Vê? Olhe para lá. Esporano montou uma tenda para o senhor, e lá dentro há cobertores quentes e macios, e água quente para se lavar, e a roupa limpa que conseguirmos arranjar. Ele baixou os olhos para as mãos prateadas. Não sei se posso me lavar, confidenciou. Nesse caso, Fitzcavalaria e o Bobo irão ajudá-lo, prometeu-lhe ela alegremente. Obrigado. Isso seria bom, mas... Os seus olhos partiram para longe por algum tempo. Catrican. Ela não esteve aqui há pouco, ou será que a sonhei? Foi dela tanto que eu tinha de mais forte, de modo que coloquei no dragão. Acho que é disso que tenho sentido mais saudades, entre tudo que coloquei aqui. Fez uma pausa, e então acrescentou. Naquelas ocasiões em que consigo me lembrar daquilo, que de sinto mais saudade. Catrican está aqui, assegurei-lhe. Foi caçar, mas regressará em breve. Gostaria de estar lavado e vestido com roupas limpas quando ela voltar? Eu decidira responder as partes da sua conversa que faziam sentido e não perturbá-lo questionando-o sobre outras partes. Essa mulher vê além desse tipo de coisa, disse-me ele, com uma sombra de orgulho na voz. Ainda assim, seria agradável, mas há tanto trabalho a se fazer. Mas está ficando escuro demais para trabalhar mais hoje. Espera até de manhã. O trabalho será feito, garantiu-lhe Panela. Amanhã irei ajudar o senhor. Veracidade sacudiu a cabeça. Bebeu mais um pouco de chá. Mesmo aquela bebida rala parecia fortalecê-lo. Não, disse em voz baixa. Temo que você não possa. Tenho de fazê-lo sozinho, compreende? Amanhã o senhor verá. Acho que se tiver força suficiente, então poderá ser possível que eu o ajude. Mas não nos preocupemos com isso até lá. Ele suspirou e lhe ofereceu de volta a caneca vazia. Em vez de pegar a caneca, ela o agarrou rapidamente pela parte superior do braço e o colocou de pé. Era forte para uma mulher tão velha. Não procurou lhe tirar a espada da mão, mas ele a largou. Eu me abaixei para recolhê-la. Ele seguiu Panela docilmente, como se o simples ato de lhe pegar no braço tivesse privado de toda vontade. Enquanto eu seguia, passei os olhos pela lâmina que fora o orgulho de Hold. Perguntei a mim mesmo o que possuíra a veracidade para pegar uma arma tão régia e transformá-la em uma ferramenta para esculpir a pedra. Os gumes estavam cheios de amassados e entalhes devido ao mau uso. A ponta não era mais pontuda do que uma colher. A espada não era tão parecida com o homem, refleti, e o segui até o acampamento. Quando chegamos à fogueira, fiquei quase chocado por ver que Catherine regressara. Estava sentada junto ao fogo, fitando-o desapaixonadamente. Olhos de noite, estava deitado quase em cima dos seus pés. As orelhas se empinaram na minha direção quando me aproximei da fogueira, mas ele não fez qualquer movimento para abandonar a rainha. Panela guiou Veracidade diretamente para a tenda improvisada que fora erguida para ele. Fez um aceno ao bobo e, sem uma palavra, ele pegou uma bacia fumegante de água que estava ao lado da fogueira e a seguiu. Quando me atrevia também a entrar na minúscula tenda, o bobo me enxotou e também a panela. Ele não será o primeiro rei de quem cuidarei, lembrou-nos. Confie-no em mim. Não toque nas mãos ou nos antebraços dele. Não toque nas mãos ou nos antebraços dele, advertiu severamente Panela. O bobo pareceu um pouco surpreso com aquilo, mas passado um momento balançou a cabeça em concordância. Quando eu saí, ele estava desamarrando a tira de couro cheia de nós que prendia o gasto ajustilho de Veracidade.
não parando de falar de coisas inconsequentes. Não vi veracidade observar. Sinto tanta falta de Karima. Nunca devia ter permitido que viesse comigo, mas ele me servia há tanto tempo. Morreu lentamente, com muita dor. Isso foi difícil para mim, vê-lo morrer. Mas também ele foi para o dragão. Foi necessário. Senti-me embaraçado quando regressei para a fogueira. Esperando estava mexendo a panela de cozido que borbulhava alegremente. Um grande pedaço de carne num espeto pingava a gordura na fogueira, fazendo as chamas saltarem e sibilarem. O cheiro que lançava me lembrou com tamanha ansiedade a fome que eu sentia que a minha barriga roncou. Panela estava de pé, de costas voltadas para a fogueira, com os olhos perdidos na escuridão. Os de Catherine se voltaram para mim. Então, eu disse de repente, como foi a caça? Como vê, disse Catherine em voz baixa. Indicou a panela com um gesto, e então atirou uma mão indiferente para indicar uma fêmea enviscerada de porco da floresta. Aproximei-me dela para admirá-la. Não era um animal pequeno. Presa perigosa, observei, tentando parecer descontraído em vez de horrorizado pelo fato da minha rainha enfrentar sozinha um animal como aquele. Era o que eu precisava caçar, disse ela, ainda em voz baixa. Compreendia bem demais. Foi uma caçada muito boa. Nunca tinha capturado tanta carne com tão pouco esforço, disse-me olhos de noite. Roçou o lado da cabeça na perna dela com uma verdadeira afeição. Ela deixou cair uma mão para lhe puxar suavemente pelas orelhas. Ele gemeu de prazer e encostou-se pesadamente nela. Assim acabará mimando ele, fingi adverti-la. Ele me disse que nunca capturou tanta carne com tão pouco esforço. Ele é tão inteligente, jurou que empurrou a caça na minha direção. E é corajoso, quando a minha primeira flecha não a bateu. Ele a manteve a distância enquanto eu encaixava outra no arco. Falava como se não tivesse mais nada em mente, além daquilo. Respondia suas palavras com um aceno satisfeito por deixar que a nossa conversa se desenrolasse assim. Porém, ela me perguntou de súbito: o que há com ele? Eu sabia que ela não falava do lobo. Não tenho certeza, disse, suavemente. Ele passou por grandes privações, talvez suficientes para lhe enfraquecer a mente, e... Não, a voz de panela soou brusca. Não é nada disso, embora eu admita que ele está cansado. Qualquer homem estaria depois de fazer o que ele fez sozinho. Mas... Não pode acreditar que foi ele quem esculpiu todo aquele dragão, interrompi. Acredito, retorquiu a velha com certeza na voz. É como ele lhe disse. Precisa fazê-lo pessoalmente, é por isso que o fez. Sacudiu lentamente a cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar em uma coisa dessas. Até o Rei Sabedoria teve a ajuda do seu círculo. Ou aquilo que restava dele quando chegou aqui. Ninguém poderia ter esculpido aquela estátua com uma espada, eu disse, teimosamente. O que ela estava dizendo era um absurdo. Como resposta, ela levantou e penetrou a passos largos na escuridão. Quando regressou, largou 2 objetos aos meus pés. Um já foi um cinzel. A cabeça fora dobrada até se transformar numa massa irregular. A lâmina transformara-se em outra coisa, em coisa nenhuma. O outro era uma antiga cabeça de marreta de ferro com um cabo de madeira relativamente novo encaixado nela. Há outros espalhados por aí. Provavelmente os encontrou na cidade, ou jogados fora por aqui. Observou antes de eu ter tempo de fazer a pergunta. Fitei as maltratadas ferramentas e pensei em todos os meses que haviam se passado desde que Veracidade partira. Para aquilo? Para esculpir um dragão de pedra? Não compreendo, eu disse debilmente. Panela falou com clareza, como se eu fosse lento de raciocínio. Ele tem esculpido um dragão e armazena nele todas as suas recordações. Isso é parte do motivo por que parece tão vago. Mas a mais, creio que usou o talento para matar Sedora, e foi gravemente ferido ao fazê-lo. Sacudiu tristemente a cabeça. Chegar tão perto de acabar, para então ser derrotado. Pergunto-me quão astuto é o círculo de majestoso. Enviaram um dos seus contra ele, sabendo que se Veracidade matasse com o talento, poderia derrotar a si mesmo. Não acho que algum dos membros desse círculo se sacrificaria voluntariamente. Panela deu um sorriso amargo. Não disse que ele veio voluntariamente. E também não disse que ele sabia que os colegas pretendiam fazer. É como o jogo das pedras feitas cavalaria. Joga-se cada pedra para ganhar o máximo de vantagem no jogo. O objetivo é ganhar, não colecionar pedras.